meu povo, aqui é o Israel Branco, do Audiofílico.com, e hoje a gente está aqui com mais um Conversas Audiofílicas, dessa vez com o pessoal do Só Mais Uma Coisa, que é um site, um canal, um podcast, um lugar de pesquisa, enfim. É o que você quiser. A sala precisa da internet, somos nós. Tudo que Isso você aí é procurar, só para os potterianos. você pode encontrar lá. Caraca, pode crer, vou anotar isso. Então a gente tá aqui com o Thiago, com a Mila, né? Inicialmente eu queria perguntar para eles, na verdade, como é que surge o Só Mais Uma Coisa, porque o Só Mais Uma Coisa, para quem não conhece, é um site que faz análise de filmes, análise de obras audiovisuais, e sempre com essa perspectiva do pessoal do audiovisual, imagino, né? Não consegui ler todos e tal, mas... e como é que, enfim, vocês iniciam... Como é que a gente começou, né? Na verdade, Só Mais Uma Coisa era um blog do Elvio, que era para estar aqui. É o terceira cabeça da Hidra. Isso. Ele criou o blog em 2013, depois que ele assistiu, se não me engano, o Django Livre, do Tarantino, e ele precisava escrever em algum lugar o que ele estava sentindo, né, com aquilo, e ele criou o blog. E a gente entrou no cinema em 2014, e à medida que os semestres foram passando, a gente foi se tornando amigo. E cada um de nós tinha um blog diferente, né? Eu tinha o meu, que era o Cena em Cena. O Mila Fox tinha o dela. Que não era de cinema, mas tinha um blog também. Isso. E o Bandeira também tinha um, enfim. E em 2016 a gente percebeu que a gente estava meio que diluindo o conteúdo. E a gente resolveu concentrar em um canto só. Aí a gente teve algumas reuniões e tudo, enfim, para decidir um nome novo, uma nova identidade, tudo isso. A gente acabou não chegando em canto nenhum. A gente percebeu, na verdade, que o nome do blog do Elvio era o que mais abarcava o que a gente estava querendo conceitualmente, que era falar sobre muitas né? coisas de uma maneira mais informal, né? Assim, como uma conversa mesmo. E a gente decidiu manter, mas reimaginar todo o conteúdo imagético do site. Aí a gente fez um site novo, a gente comprou o domínio, a gente, né, ficou só mais uma coisa.com. Era Blogspot, aí foi para outra plataforma e tal. Foi crescendo, né? A gente foi começando a... tentar profissionalizar. Desenvolver essa ideia de produzir juntos, principalmente na área de texto, na área de fazer resenhas mesmo. E começamos a ampliar também, porque não somos só nós quatro que escrevemos, né? Antes tinha o Bandeira, ele acabou precisando sair. Mas o Matheus Bandeira, que era nosso amigo, pra quem não sabe, a gente tá falando Bandeira, mas quem é Bandeira, né? Enfim, era era a quarta pessoa. E aí o Só Mais Uma Coisa acabou que ele virou um site colaborativo. Então, qualquer pessoa que quiser escrever pode entrar em contato com a gente vai tentar combinar e tal, alguma coisa, mas é isso, assim, as pessoas podem mandar textos, não só sobre cinema, nem só sobre séries, nem, enfim, obras audiovisuais, pode ser livro, pode ser videogame, né, pode ser música, então a gente tá sempre tentando ampliar mais as nossas conversas, né, os nossos diálogos. Também pode ser opinião sobre algum determinado tema, não necessariamente uma análise de uma obra audiovisual. Sei lá, aconteceu... Listas também. Aconteceu alguma coisa polêmica, aí a pessoa pode ter uma opinião formada, quer escrever um texto de opinião, não tem onde publicar na internet, a gente abre essa porta para ela escrever e, enfim... Parece o Medium, né? Tem um Medium. Existe um Medium, mas não seria... bem recorte, isso, porque o Medium não tem recorte, né, na verdade. Vocês têm um recorte, né? Isso. Na verdade, a gente tá aqui com Só Mais Uma Coisa, porque a gente tá nesse audiofílico aqui, a gente vai falar sobre nessas conversas audiofílicas, a gente vai falar sobre produção de conteúdo pra internet, né, produção de podcasts, produção, enfim. Então, foi importante eles apresentarem o Só Mais Uma Coisa agora, porque eu acredito que o Só Mais Uma Coisa, ele, em grande parte, ele é um lugar de textos. Sim. Não é isso? O lugar principal dele, né? Sim, e que é um espaço, assim, eu faço os textos audiofílicos e é um espaço mais... a palavra não é exatamente fácil, mas é mais simples. Uhum. Você tem menos variáveis para lidar. Você tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um texto. O texto pode ser ruim, pode ser bom, mas fazer o texto em si não requer tantas variáveis quanto requer, por exemplo, você gravar um vídeo ou fazer um podcast, né? Daí Também sai mais barato.
É uma coisa que não precisa sair nada do seu bolso, você já tá lá. Então. Sim, sim. Mas também que muitas pessoas, elas acabam sentindo preguiça, assim, né, de ler, assim. Demais. Eu lembro que quando eu criei o Audiofílico, originalmente ele veio para ser conteúdo, tipo, material didático quase para minhas aulas, para os alunos estudarem para a prova e tal. E hoje em dia, o audiofílico se modificou porque nesse processo, o audiofílico, ele... como é que eu posso dizer? Algumas pessoas pediram que ele tivesse vídeos. Entendi. Entendeu? Elas não querem ler, e né? literalmente, teve uma pessoa que falou assim, professor, faz vídeo. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô com preguiça de ler. Mas vem muito daí, assim, quando o Elvio convidou a gente pra começar a produzir junto, eu falei, cara, eu não sei se eu quero escrever, não sei se eu sou boa nisso, também vem um pouco do meu lugar de insegurança, assim, que permeia tudo que eu faço. Mas eu prometo que se a gente começar a fazer o site, eu vou entrar, o meu conteúdo que vai entrar no site vai ser podcast. Porque nessa mesma época, eu tava fazendo podcasts com uma galera que eu conheci no Telegram. E, enfim, me apaixonei e tal pela mídia e tava muito empolgada e falei, não, vou fazer um podcast pro site e tal. E começou, essa foi a primeira ideia e acabou que só foi dar certo em 2019. Isso foi em 2016. Isso foi em 2016. Janeiro de 2016. Mas, assim, muitas coisas aconteceram pra não dar certo antes, né? Tanto com o podcast que eu tava fazendo, que era o VilaCast, quanto com a nossa vida mesmo. Muitas mudanças, falta de tempo, né? Ou só mais uma coisa, por enquanto, é uma atividade que a gente faz que sai do nosso bolso e não entra nada. Isso é uma coisa que é da produção de conteúdo para quem tá começando. Sim. Que, enfim, tá aí, é isso que a gente tem que enfrentar, né? O projeto de 2020 é tentar fazer com que ele retorne alguma coisa pra gente. Mesmo que pequeno, sabe? Porque sim, pelo menos pagar os custos de fazer, né? Porque na verdade. Enquanto a gente é universitário é muito fácil, né? Mas depois que a gente precisa já trabalhar, fica mais difícil manter, assim. É um desafio. Porque acaba sendo um trabalho, assim. Tipo, por exemplo, dependendo da semana, pode ser que eu dedique ao audiofílico mais do que eu trabalharia num trabalho de meio período, assim, vamos dizer, né? E é trabalho, algo muito, muito, muito tenso, assim, né, de você fazer. E assim, as pessoas, elas... muitas vezes elas criticam ferrenhamente, né, um vídeo, elas não sabem, assim, o que demora pra se fazer, né, pra um vídeo de YouTube, assim, porque, assim, a gente... Eu não sei vocês, mas, assim, a nossa formação é cinema. E no momento que eu comecei a fazer vídeos pra internet, o Audiofílico, inclusive, pouca gente sabe disso, mas o Audiofílico é meu 4º projeto de canal do YouTube, assim, na verdade, tanto que por isso que eu não sei nem se eu queria fazer como canal do YouTube, mas agora tá rolando bem, assim. E um dos grandes problemas que tem quando a gente faz um canal pro YouTube, pelo menos o pessoal do cinema, é uma autocrítica, assim, porque a gente tá acostumado a passar 2 anos, 1 ano, né, às vezes em um curta. Né? E aí você pega um vídeo, às vezes, por exemplo, de 15 minutos para a internet, você produz um desse por semana. E aí você muitas vezes produz sem equipe, ou produz com uma equipe muito reduzida, e as pessoas começam a querer cobrar uma qualidade que... Isso foi uma das coisas que mais atrapalhou a gente no começo, que segurou a gente, na verdade, no começo, que era isso, assim, não, a gente quer produzir, quer fazer o site progredir, então vamos fazer uma coisa de qualidade, vamos fazer um podcast de qualidade, vídeos de qualidade, então não vamos fazer agora, a gente vai se planejar, vai ter equipamento, né, pra poder montar um cenário, não sei o quê. E não dava certo, porque nunca deu certo. O dinheiro, enfim, não... Você tem que começar com o que sobrava. você tem, né? Então se você agora que tá vendo esse vídeo, pausar e for olhar o nosso canal, vai ver que a qualidade dos vídeos... É celular. É o que dá. A gente... Teve um momento que a gente teve que sentar e falar, gente, se a gente não começar agora, a gente não começa nunca. Então, a gente vai fazendo do jeito que dá, improvisando mesmo, só porque é pela vontade de fazer. E o nosso YouTube tá parado por enquanto por causa da vida, assim. Sim. Se a gente tem que se organizar para poder produzir. E é um trabalho, como tu tá dizendo. O mais difícil, como eu estava dizendo, não é o equipamento, não é a linguagem, não é...
mais difícil é a consistência, né? Quer dizer, eu não sei se essa palavra... Eu tô pensando na Frequência, palavra né? frequência, De consistência. postagem. Né? O mais difícil é você manter, né? É. Tipo, por mais que mantenha um por semana, mas isso é muito difícil, assim, porque você tem que ter uma logística de vida, né? Que permita isso, assim, né? Tipo, muitas vezes se você não tem um... Enfim, né? E não só isso, mas também o fato de que, assim, eu costumo dizer para as pessoas que por exemplo, o canal do Audiofílico tem 1 ano e meio, né, mais ou menos. Mas o audiofílico.com tem 2 anos. Foram poucos posts até agora, de um tempo pra cá que os posts têm melhorado. De um tempo pra cá que os posts têm melhorado, tem aumentado um pouquinho o ritmo e tal. Porque eu comecei, depois de meses me preparando pra isso, eu comecei a entender uma logística melhor. Mas uma coisa que, inclusive, eu falei até em reunião, já falei assim, ó, gente, não dá pra esperar resultado de YouTube nos primeiros 100 vídeos. Uhum. E, por exemplo, conversas audiofílicas, eu lanço um e depois lanço os trechos, né? Os trechos não contam. Uhum. Entendeu? E o resultado que eu quero dizer é, tipo, pessoas comentando... Porque, às vezes, no YouTube, você não quer exatamente o dinheiro, assim. Você quer, tipo, Você quer um feedback, saber que tem alguém te vendo. Exatamente, né? Então, assim, você, às vezes, lança um vídeo no começo e aí... você e mais 3 amigos que você conhece são quem dá o like no vídeo. Então, sempre que você olha e você fala, pô, tem 4 likes, ou seja, não tem nenhum like. Algum like de alguém que chegou realmente, tipo, genuinamente. E aí você fica pensando, assim, nisso. E demora um tempo. Demora um tempo pra você começar a perceber que você tem que manter a frequência, assim. E, às vezes, uma coisa que aconteceu interessante no Audiofílico no ano passado foi que eu larguei o site, o canal, por alguns meses. E quando eu voltei, tinha vídeos que tinham 10 vezes mais visualização. Uhum. Então, uma coisa... Até uma frase do Peter Jackson que ele fala que... Lembre-se que a dor é temporária, mas um filme é pra sempre. Né? Ele tem essa frase. O Hobbit é pra sempre, Peter Jackson. Infelizmente. Infelizmente. Mas uma vez que você faz um vídeo pro YouTube e você faz bem feito, muitas vezes ele pode ter 2 anos de idade, né? O vídeo, 2 anos que foi lançado, mas ele ainda vai receber visitas, ainda vai receber pessoas, desde que o seu canal, ele mantenha um ritmo, porque quando ele mantiver um ritmo, o YouTube vai recomendar, mesmo que seja um vídeo muito antigo, para aquela pessoa que assistiu um seu vídeo recente um dia desses, entendeu? E, assim, antes de tu começar, aquelas que, né, inverte a situação, mas como a gente tá quase no mesmo, né, patamar aí de pessoas que estão começando, embora tu já esteja lá na frente, tu teve que se desconstruir de um pensamento, tipo, pô, mas vou fazer vídeo pro YouTube? Formado em cinema? Sabe? Porque não era uma coisa que me pegava, mas que eu via as pessoas meio que sentindo isso às vezes, sabe? Uma galera da nossa... Cinema. Do nosso cinema, assim, da nossa geração. No meu caso foi o contrário, assim. Eu acho que, por exemplo, ano passado eu tive um período muito bom, onde eu pude trabalhar num clube de futebol, né? Uhum. E a parte que futebol é aquele tipo de coisa, assim, tipo... Se o clube ganha, você pode fazer o vídeo mais simples de todos que o pessoal vai achar irado, assim. E se o clube perde, você pode fazer um vídeo lindo, assim, né? Um vídeo... Não adianta. E não adianta. Eles vão falar que tá ruim na droga e tal, o que for. Mas você tem um feedback instantâneo do público. Você tem um feedback interessante e você consegue conversar com esse público. Nem todo, por exemplo, no caso do futebol, nem todo vídeo é sobre jogo. Então, às vezes, alguns vídeos tinham feedback positivo e negativo pelo vídeo mesmo. Você percebia isso. E isso é muito importante, assim, infelizmente, até por causa do gargalo que a gente tem na distribuição no Brasil. Muitos filmes que a gente faz, eles dão um público muito pequeno, assim, né? Quando O Lugar das Perdas estava em cartaz em 2015, eu ficava do lado de fora do cinema, o pessoal ia assistir, e aí teve uma sessão que lotou, e aí eu fiquei massa, assim, né, e tal, e teve a sessão que não foi ninguém, e eu fiquei do lado de fora, assim, fui na bilheteria, falei, alguém comprou? Não, ninguém comprou, poxa. Mas eu não tenho a menor estrutura pra isso, bicho. Mas isso é muito massa, assim, isso te enche de muito gás pra você fazer mais. Não, eu e o Senna, a gente não vê nem os nossos próprios filmes. Assim, começa o filme e a gente sai Não, mas eu não via o bosta. filme, eu ficava do lado de fora. Né, esperando o pessoal, e aí chegava, é engraçado porque eu tava lá do lado no
no Dragão, né? Dragão tem algumas pessoas esquisitas, né? E aí, imagina, teve uma vez que tinham 2 meninas saindo do cinema, aí me aproximei delas assim e falei, ei, o que vocês acharam desse filme? E, tipo, eu não apareço no filme, né? Então, tipo, elas ficaram, tipo... No caso, a pessoa falei, esquisita era tu. Entendi. Fui eu que dirigi esse filme e tal. Então eu queria saber só a opinião de vocês. Ah, foi você. É complicado, a gente acaba produzindo pra galera que conhece a gente, né, no fim das contas. No cinema foi muito assim, né? Os nossos filmes, quando passavam em festival, era sempre uma coisa muito local, então a gente sempre acabava vendo as mesmas pessoas, enfim. E era isso como você falou, nunca eu ficava pra ver meus filmes, porque eu ficava olhando a cara das pessoas, assim... Medo do feedback. Medo do feedback. Na mesma hora, assim. Sim. Eu tenho um pouco. Eu sou meio segura. Não, mas voltando pro que tu falou com relação ao YouTube, eu acredito que, na verdade, não são coisas diferentes. Então, por exemplo, se você cresce com Só Mais Uma Coisa, quando você lançar um filme no cinema e fizer um post no Só Mais Uma Coisa, o público do Só Mais Uma Coisa vai se sentir... Né? Então, assim, não são coisas distintas, sabe? E, ao mesmo tempo... Você ter um conhecimento em cinema e você ter um desenvolvimento nessa linguagem cinematográfica, nessa linguagem audiovisual, faz com que você, né, faça um vídeo melhor, faz com que você... Apesar de que a linguagem na internet é diferente, uma das coisas que mais me impactou com relação a produzir vídeos para a internet é que quando você faz uma decupagem, quando você faz um planejamento de gravação, é muito diferente. Sim. É muito mais pautado, às vezes, até, por exemplo, em motion graphics, né, em tipografia cinética, em coisa do tipo, do que realmente em montagem, sabe? Em enquadramento, em clímax, em atos, coisa que você não vai ter, assim, Sim. Né? E o YouTube é meio misterioso também, né? Ao mesmo tempo que a gente, às vezes, fica quebrando a cabeça pra fazer algum material, ele é visto por, sei lá, 10 pessoas e algum outro que é feito... Sei lá, o Whindersson Nunes, aleatoriamente, sem camisa, aleatoriamente, no Abecam tem 1 milhão de visualizações, sabe? Então ele tem dessas, né? E faz uns 2 anos que a gente não... Fazia 2 anos que a gente não postava no canal. A última vez foi tinha o quadro animado, que era com o Levi. Que já participou aqui, né, do Audiofílico, onde a gente falava de animações e tal. E esse canal tinha uma série de dificuldades pra acontecer, que a gente tinha aqui pra casa do Elvio, e não tem ar-condicionado. Já é a primeira dificuldade pra quem produz conteúdo aqui em Fortaleza é essa. Calor. Não ter ar-condicionado é impossível você produzir conteúdo. Porque, tipo assim, imagina a gente gravando aqui se não tivesse esse ar-condicionado. Não existe. Não existe. Pode ir lá no nosso canal procurar os vídeos, a gente suando, querendo conversar e suando. É difícil, assim. Aí não tinha iluminação, então usava a luz da janela. A luz natural. A gente abria a janela assim, só podia gravar de dia, não podia gravar à noite. Era umas coisas se demorasse muito, aí começava a mudar a luz. Então... Tinha muitas adversidades. A única coisa, literalmente, que a gente conseguiu nessa época era ter um gravador. Então, tipo, começar do lugar que você tá é possível e é importante que você comece, na minha opinião, entendeu? Você começar de algum lugar. Mas vai ser difícil. E você vai devagarzinho, você vai arrumando uma coisa ou outra, você vai melhorando uma coisa ou outra. Né? E é até bom, às vezes, pra você criar o sentimento de comunidade com as pessoas que assistem. As pessoas gostam de ver o seu progresso. Então, em 2020, teremos novidades no canal. Estamos aí planejando, vamos ter um lugar novo. Já estamos pensando o que a gente vai fazer pra revestir, né? Com certeza o Israel vai ajudar a gente. Se quiser gravar uma série para audiofílico, como montar um home studio. Pode usar a gente de cobaia. Vamos lá. Deixa eu então perguntar para vocês, você tocou num assunto interessante, né? Porque muitas vezes, na verdade, o que as pessoas percebem, muitas pessoas, inclusive, já me vieram dizer isso. Bicho, quando eu vejo um vídeo no YouTube, a coisa que eu mais percebo de ruim é justamente o som, assim. O som não tá bom, o som, enfim, tá problemático e tal, né? Como é que tem sido o processo de gravar o som de vocês? Vamos começar com o YouTube e a gente vai pro podcast. Beleza. Então, a nossa sorte é que o Senna foi traumatizado na universidade por causa do som. Então, ele sempre é o cara que pensa no som, entendeu? E a gente não, mas aí... Sim. Eu sou traumatizado no... professor tão bom e... Não, mas foi antes. Não, mas o trauma foi antes. Foi antes. Mas antes foi com a Shirley. Foi antes da Shirley.
Foi o trauma, foi quando a gente gravou o A Noite Silêncio, que você sabe, você tava na produção do filme também. Tá na edição. Da edição. E a gente teve problema com som direto, Na época a gente não sabia o que eram as coisas direito, então não sabia o que era, por exemplo, Foley, não sabia o que era Mas desenho o de que som. era Noite de Silêncio? A Noite de Faz o Silêncio. jabá. A Noite de Silêncio é um filme sobre o Batman que a gente dirigiu aqui no Ceará, em Fortaleza. Primeiro curta-metragem sobre o Homem-Morcego feito no Brasil. E está disponível no YouTube. A gente teve problema com som porque a gente ainda não. A gente era muito inexperiente, a gente não sabia o que era desenho de som, a gente não sabia o que era Foley, a gente não sabia o que A era gente não nada. pensava em som. A gente não pensava que é um o erro som. que muita gente comete ainda hoje, que é achar que o som é menos importante. Né? Sim, e o que veio desse filme foi justamente esse pensamento sonoro. A gente tem que pensar o som tanto quanto a gente pensa na decupagem, da decupagem sonora, porque o som tem que estar ligado ao quadro que a gente vai fazer, dos pontos de escuta que o filme vai ter, tudo isso. Então, a partir daí, foi que eu comecei a me interessar mais por pesquisar o som, porque eu queria que o meu filme, os meus futuros filmes, tivessem um som bom. Não um som completamente profissional, de estúdio, de edição, de mixagem, tudo isso, porque era uma coisa que não era uma realidade pra gente. A gente não tinha como, por exemplo, pagar um profissional pra mixar, fazer uma mixagem, uma edição de som. Mas a gente tinha que saber o que fazer pra ter o mínimo possível de qualidade dentro de um filme, né, dentro do ambiente universitário. Então a gente começou a pesquisar como é que fazia isso, aí eu comecei a fazer disciplinas com a Shirley, eu fiz disciplina com você, e a partir daí a gente começou a ter esse pensamento maior de como potencializar essa qualidade de áudio dentro dos nossos filmes. Quando a gente foi pro YouTube, a gente teve uma dificuldade, a princípio pela questão do equipamento, que a gente não tinha, né? A gente gravava, os 2 primeiros vídeos que a Mila gravou com o Elvio foram com o Rafael fazendo o som, então era um gravador dele, tudo isso. E depois... Rafael também participou do Audio Filho, que era uma panelinha só, vocês estão entendendo, né? E depois eu comprei um gravadorzinho pequenininho, que não gravava nem em Wave, era só MP3, assim. E a gente começou a usar ele pra fazer uns experimentos e tal. E ele quebrou um galho danado, quebra galho até hoje, né? É ele que grava o podcast. Os podcasts que a gente grava assim que sai da sala de cinema. Porque é só mais um plano de sequência. Porque a premissa desse podcast, já adiantando um pouco, é que a gente grave sem cortes. Então a gente... a ideia é não ter nenhuma edição. Só que a gente, às vezes, não consegue gravar imediatamente que a gente sai do cinema e a gente grava por um outro suporte. Mas, quando a gente... Via de regra, quando a gente sai do cinema os 3 juntos, ou quem tá lá, e a gente tá com um gravadorzinho, a gente grava direto com o gravador, que é aquele gravador mesmo, assim, pra quebrar galho em entrevista, que você coloca bem direcional, assim. De jornalista, né? Jornalistas usam mais pra pegar informação e não qualidade de som. Isso. Aí a gente usa ele e ele quebra um galho danado, assim, pros podcasts do Só Mais Um Plano de Sequência. Que, na verdade, foi pensando nele que o formato surgiu, assim. Nessa mesma pegada do YouTube de começar de onde a gente tá, começar com o que dá, a gente sentou e eu falei, olha, finalmente eu quero começar a fazer podcast dentro do site, que era uma coisa que eu tinha começado, que eu tinha tido vontade lá em 2016 e não tinha dado certo até agora. Eu falei, quero fazer podcast com vocês e vamos começar aí de algum jeito. E a gente pensou, como que a gente vai fazer isso sem um material para fazer podcast físico, né, presencial, que para quem não sabe, o que é podcast em primeiro lugar, é esse famoso programa de rádio que você pode fazer e jogar na internet, alternativo, né, não é programa de rádio mesmo. Mas acho que agora o ano do podcast já aconteceu, então as pessoas já meio que sabem o que é, né? A Globo já tá falando dele. Já faz podcast. A Globo faz podcast, tem uns 10 podcasts já do Jornal da Globo, do jornalismo da Globo, né? Então, acho que já tá um pouco mais explicado o que é. E aí a gente sentou pra ver o que ia fazer, porque a gente queria fazer físico, e falou, a gente tem esse gravador aqui, ele quebra um galho. Tá, então vamos fazer com ele. Então a gente abraça a estética do improviso pra dentro do podcast. Então tem barulho de shopping. Quando não tem a gente grava dentro do carro, do Senna, indo embora, entendeu? É isso, assim, a gente vai tentando fazer... por causa disso, o podcast não é sério, né? Ele é descontraído sobre os filmes e tal, então...
sem filtros. Mas mesmo. qual seria um próximo passo? O que vocês acham que vocês poderiam evoluir no O som? próximo passo a gente já começou ano passado, quando eu consegui comprar um um Zoom H6. Quase que não sai, mas saiu. Uns H6 porque a gente tinha a ideia de... O podcast começou ano passado. E a gente tinha a ideia de... E essa ideia persiste, de deixar ele mais profissional. Então a gente queria fazer o quê? A gente queria montar um estúdio com uma mesa, com o gravador bom, com os microfonezinhos e tal, e chamar o pessoal para gravar fisicamente depois do filme, tudo isso. É. Então o primeiro passo qual é? O primeiro passo é ter o gravador. Aí a gente conseguiu comprar o gravador. Aí agora a gente tá já pensando no espaço. A gente vai arrumar um canto que dê pra gente fazer isso. Então, aos Na verdade, pouquinhos... já arrumamos. É. Vai dar bom. Arrumar que eu digo é no sentido da gente produzir o ambiente. Sim. Então o próximo passo é esse, é a gente conseguir dar essa qualidade e enfim, vai surgindo, o conteúdo vai mudando, O objetivo é ter um setup mais ou menos parecido com esse aqui, para um lugar preparado, né, para poder realmente abarcar um programa de podcast e convidar as pessoas para gravar fisicamente, assim, porque eu gravei por 2 anos podcast à distância e é legal, é divertido, mas é um formato que eu não queria pra gravar com eles, sabe? Eu acho que se ganha muito quando a gente faz, enfim, olhando no olho e tal. E também diferente. porque o podcast à distância, ele tem outras variáveis, né? Ele tem a qualidade da conexão da internet, que às vezes não é muito boa, aí o áudio sai picotado. Aí tem a qualidade do microfone também da pessoa, que às vezes não é muito bom, aí ele captura muitos ruídos. E tem uma série de coisas que talvez não seja o formato ideal. Às vezes quebra muito galho, como a Mila falou. A gente, inclusive, gravou um episódio ontem que só foi possível gravar à distância, porque uma das pessoas estava nos Estados Unidos. É um pouco difícil então fazer era presencial. difícil fazer presencial. Então que a gente gravou ontem e deu super de boas, né? Tô editando e o áudio, assim, é a melhor qualidade possível dentro daquela nossa realidade para aquele episódio, né? Mas para esse ano o objetivo é um estúdio para Só Mais Uma Coisa. Sim. E onde que vocês, assim, o YouTube, vocês colocam... porque aqui no Audiofílico, no caso, tá iniciando agora o processo de colocar esses conversas audiofílicas no Spotify, mas ele foi feito originalmente para o YouTube. Né? A logística de enquadramento, enfim, é audiovisual, não é só áudio, né? E foi pensado para o YouTube mesmo. E onde é que vocês publicam o podcast? Como é que é o servidor? Qual é a mídia, né? Os nossos podcasts, eles são hospedados dentro do site mesmo, mas aí ele é distribuído pelo Spotify, você pode ouvir ele tem um plugin, em todos os agregadores. Ele tem um plugin, porque o nosso site, a base dele é no WordPress. Então ele tem um plugin de podcast próprio do WordPress, que é gratuito, né? Que eu não sei como é que configura, quem configurou foi o Rafael. Mas ele só existe porque o plugin tá lá. E ele tem uma quantidade de espaço por arquivo. Então você não pode subir arquivos, por exemplo, de mais de 128 MB. Então o arquivo de áudio tem que ser limitado a 128 MB. E a partir quando a gente sobe o arquivo de áudio por esse plugin, ele gera um link, que é o link do feed. E esse link do feed a gente cadastra em servidores e agregadores. Então, por exemplo, o Spotify ele tem uma aba no site dele que é o Spotify Podcast. Você vai lá, aí ele tem um catálogo, você abre o catálogo, aí você cadastra o seu podcast. A primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no iTunes. Senão, já em muitos lugares você não já é aceito, porque muitos lugares puxam do iTunes. Então, se você já estiver dentro do iTunes, já está meio liberado para muitos outros. Não é uma questão muito difícil, é mais uma questão trabalhosa, porque ele pede uma qualidade de áudio, né, que eu falei, tem que ser até 128, ele pede a imagem do cover, né, que é como se fosse a capa do episódio, então a capa do programa, e tem a dimensão correta, você não pode passar dessa dimensão, enfim. São série de coisas burocráticas, mas é uma coisa simples, assim, é como se você estivesse preenchendo um formulário num site. Aí você coloca lá, ele faz uma análise, que geralmente eles dão 24 horas, mas eles liberam antes, e o podcast fica no ar, assim. Mas ele sempre tem atrelado ao site, que tem o plugin, que é o que gera o feed para todos os outros. Vem daí. Como é o feedback num podcast desse, assim? Porque no YouTube você tem um feedback de comentários, né?
Como é o feedback no podcast desse que não... Porque no Spotify você não tem como comentar. E nenhum dos agregadores tem como comentar. Porque você podia comentar no blog, né? Comentar no site. O que você tem que fazer é ir direto na postagem do site, comentar lá na aba de comentários. É um dos pontos mais complicados, eu diria, de fazer podcast é esse. Porque o feedback são muitos cliques, né? É muito distante. A pessoa tem que ter muita vontade para fazer isso. Às vezes acontece e às vezes ela procura você onde é mais rápido. As pessoas Facebook, encontram... Instagram. as pessoas encontram a gente no Sim. Telegram, ou então no Instagram, ou então no Twitter, para comentar que a gente falou merda, o que foi muito bom, etc. Geralmente é mais só reclamando. Não, eu sou muito amada pelas pessoas. É só complementando o aplicativo da Apple, o Apple Podcast, ele tem a opção de você escrever avaliações escritas nele. Ah, sim. É Você pode... Você tem a avaliação de estrelas, você pode botar de 1 a 5 estrelas e pode escrever um pequeno reviewzinho, acho que tem um limite de caracteres. Mas nos nossos podcasts, especificamente falando, eles só têm avaliações em estrelas, não tem nenhuma avaliação em escrita, né? Ninguém não. Fez um review ou comentou alguma coisa. Você não consegue um comentário, você pode ser só, tipo, um amigo ou um hater. Você não Normalmente, pelo menos pelos podcasts que a gente escuta, e enfim, né, estudando um pouco a mídia, tudo, esse contato maior se dá através das redes sociais. Ou então por e-mail. Você cria um e-mail do podcast, as pessoas mandam por e-mail. Tanto que tem alguns programas de podcast que tem uma parte específica do episódio que é leitura de e-mails. Então as pessoas enviam e-mails e, enfim, tem um feedback a partir daí. O Spotify foi meio que uma revolução mesmo dentro da mídia do podcast, porque agora tá bem mais fácil, né? Bem mais fácil, as pessoas estão conhecendo mais. Então, o tipo de consumo, o jeito que as pessoas consomem podcast mudou bastante por causa do Spotify. Assim, antes não podia por causa das músicas. Agora, enfim, aconteceu alguma coisa que... E se eu não me engano, você não precisa ser assinante do Spotify para ouvir os podcasts. Não sabia disso. Não, você não precisa. Você... Nem um assinante gratuito? Não, você pode ser assinante gratuito, porque quando você é assinante gratuito, você, quando vai escutar uma música normal, você só pode pular, se não me engano, a música 3 vezes, depois tem a propaganda, e depois você não pode mais. Mas se você for assinante gratuito sem nada, você pode escutar os podcasts de graça. Porque é um conteúdo que ele não gera... Não sei se é royalties, não sei direito essa questão dos direitos autorais, mas é um conteúdo que ele não é como se o Spotify liberasse a plataforma para isso, né? Sim. Como se fosse uma via de mão dupla no sentido de que vocês podem escutar nosso podcast pelo Spotify. Então o Spotify ganha visibilidade através dos podcasts e em contrapartida ele deixa as pessoas assinarem sem necessariamente pagar por eles. E o podcast, acho que ele cai em outra questão com relação a direito autoral, né? Não é um direito... Apesar que existe o direito de voz e imagem, né? Mas não é a mesma coisa do que uma música, né? Não está regido pela mesma logística, né? Sim. E assim, é interessante porque o Spotify, eu não era de ouvir podcasts, e aí há alguns meses eu passei a escutar alguns por causa do Spotify, né? Por causa que o Spotify, é muito fácil você baixar, primeira coisa, né? É muito fácil você ter ele arquivado no seu celular e depois é muito fácil você apagar, mas ao mesmo tempo, quando você apaga, você consegue baixar de volta rapidamente se você quiser, né? É muito acessível, muito fácil, e a ferramenta de busca é muito eficiente, né? Então eu acredito que realmente é uma conflui aí. Eu acho que o Spotify, como você falou, né, ele se alimenta dos podcasts, mas ao mesmo tempo também os podcasts eles se tornam mais visíveis como uma mídia, como uma linguagem. Sim. Através desses grandes distribuidores, né? Que é quase como se fosse um shopping, sabe? Tipo, as pessoas já estão no Spotify. E aí, como elas já estão lá, elas acabam descobrindo podcasts. E o ano passado, dentro da mídia podcast, existia uma brincadeira, né? Que era o ano do podcast, porque é uma mídia já bem velha, e todo ano que se iniciava, a galera falava, não, esse ano é o ano do podcast, vai explodir, não sei o que, não sei o que. E 2019 realmente foi o ano do podcast, porque é isso, as pessoas agora sabem o que são, o jornalismo, de um modo geral, já tá
tá olhando com muito bons olhos, né? Não só a Globo, como aqui em Fortaleza o Povo tem uma rede de podcasts também. Então ele é uma mídia que tem se transformado e tem crescido muito de maneira profissional e as pessoas estão vendo como modelo de negócio já também. E o Spotify, eu acho, né, assim, fonte Arial 12, foi um grande culpado nisso porque as pessoas realmente chegou nelas, né? Chegou na novela das 8, então as pessoas agora sabem o que é, pelo menos. Sim. Então foi bem importante, assim. Antigamente ouvir podcast não é tão diferente, sabe, pra agora, que é Spotify, porque era um aplicativo que você baixava e lá você encontrava os podcasts, mas era uma coisa meio de nicho mesmo, as pessoas não sabiam muito. Sim. Esses aplicativos, eles funcionam só para podcast, então é isso, quem conhecia podcast sabia dos aplicativos. Sim. Não tem essa coisa do Spotify. Eu me lembro da primeira vez que eu tive contato com podcast, que foi... Eu não sei qual foi o ano, rapaz. Eu acho que foi 2006. Por aí, mais ou menos. Foi numa época que tava tendo Emule, tava tendo, né? Casar e tal. E tinha um canal chamado... Um canal não, um site chamado Dude, We Are Lost. Que era do Lost. E aí... Eita, agora chega, eu vou me sentar aqui. Sim, Tu lembra desse site? Foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. O podcast e aí eu do ouvia lá os podcasts deles e tal. Era massa, assim. Lost, eventualmente, eu perdi todo o interesse. É a minha série favorita ainda. Nós vamos falar sobre isso aqui, pra não causar nenhuma briga, nem nada, Mas realmente o podcast era muito legal. Ainda existe. Eles ainda mantêm o site. O podcast eu não sei, mas o site tem uma postagem ou outra ainda. Às vezes eu entro por nostalgia. Será que ainda tem um podcast? Mas você vê, né? Essas coisas assim ficam lá. Imagina que você deva ter arquivos deles, né? Assim. Mas é uma linguagem que tem uns anos já. Assim. Já tem uma década e meia, pelo menos, aí que já estava difundida na internet, né? Era muito engraçado, assim, porque o Dude We Are Lost, eles não lançavam as legendas, mas eles avisavam quando as legendas saíam. Sim. Eu lembro disso, assim. Eu não sei se eles lançavam as legendas, eu acho que não. Mas era muito interessante, assim, como que rolava, né? É porque Lost foi a primeira série, mudando nada a ver o assunto, né? Mas enfim, só pra complementar, a Lost foi a primeira série que realmente movimentou essa coisa da comunidade em volta da série e tal. O Dude We Are Lost tinha análise do episódio com easter eggs e... Enfim, a galera teorias, a galera nos fóruns ficava, meu Deus, semana que vem isso aqui vai acontecer, não sei o quê. Aí os podcasts vinham pra alimentar esses fãs que ficavam esperando pelos episódios, pelas temporadas. Sim. Então, muito dessas coisas que a gente tem hoje em dia de febril, né, da cultura pop, veio depois de Lost, assim, dessas coisas de fanboy e tal. E até me perdi no ponto que eu tava falando, só porque eu fiquei muito animada falando de Lost. Dos primeiros podcasts. E aí surgiu disso, né, a partir disso. Esses primeiras brincadeiras com a mídia. Meu contato foi bem depois disso. Meu primeiro passado. Não, foi não. Meu primeiro contato foi em 2014, inclusive foi por seu intermédio que eu comecei a ouvir. Eu não era a minha mídia favorita, eu sempre consumi mais YouTube, né? Isso eu sempre deixei muito claro, mas em 2014 tu me apresentou um podcast de um canal do YouTube que eu seguia, que era o... Pode falar? Pode. Que era o Matando Robôs Gigantes. Ah, sim, que eu não ouço mais, não. Eu também não ouço mais, mas na época eu escutava e eu comecei a escutar. Mas era um podcast de quê? Cultura pop. É o mesmo conteúdo do YouTube, só que... Era o mesmo conteúdo do YouTube, só que os temas eram diferentes. Não, mas eu não conheço o canal. Sim, é cultura pop. Cultura pop, de filme, cinema, série, jogo, essas quadrinho, etc. E meu contato foi assim, com o podcast foi uns 2 ou 3 episódios, assim. Porque eu pegava, quando eu baixava os episódios, quando eu ia viajar de ônibus pra Sobral. Então, não podia consumir YouTube porque não tinha internet. Então, eu baixava os episódios e ia consumindo. Depois esse meu primeiro contato, eu voltei a consumir o podcast em 2018 para 2019. Eu comecei a escutar uns podcasts sobre cultura pop também, que era
Como é o nome? Um milkshake chamado Wanda, que é um podcast muito legal do Papel Pop. E comecei a escutar. massa mesmo. É muito legal. Tem muita putaria. No sentido de fofoca. É de fofoca, é ótimo. um podcast de fofoca sobre as celebridades. E comecei a escutar também um podcast de futebol do time que eu acompanho, que eu torço, que é o Corinthians. Então eu sigo um podcast desde 2018 até hoje, que é o Podcast Mão. E eles lançam 3, 4 episódios por semana. Muito bom. Porque eles são, como eles são jornalistas que cobrem o Corinthians, então eles têm muito conteúdo e eles lançam 3, 4 episódios por semana. Nossa. E eles são guerreiros, assim, tipo a gente. Eles fazem com o que dá, eles fazem pela distância, tudo isso, eles não têm um espaço físico. E eu percebi, a mídia mudou pra mim, porque eu sempre quis fazer YouTube. Eu sempre tive essa vontade de fazer YouTube quando eu entrei no cinema. E eu queria fazer um canal sobre jogos. Né? Porque eu gosto muito de jogar videogame, eu acho interessante. Mas eu tenho um problema muito sério com a minha imagem física, assim. Eu não gosto de me aperceber. É normal. Acho que... Mas eu tenho uma resistência muito grande. Então, ele é muito envergonhado, bicho. Não, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, bicho, você se olha assim, você fica assim, caramba e tal. E às vezes você se olha depois de alguns meses, você olha... Vou dar um exemplo, certo? Às vezes eu gravo um vídeo do audiofílico e eu fico assim, caramba, minha cara tá estranha, eu tô estranho. Aí passa uns meses, aí mudou meu cabelo, eu tô com a barba maior, menor, sem barba, não sei. Aí eu me olho de novo e falo, caramba, nessa época eu tava tão bonito, no mesmo vídeo. Aí eu gosto de me assistir, diferente do filme que eu faço. Não eu vejo nossos filmes. Meu maior problema não é nem isso, é porque como eu produzi o meu próprio conteúdo, eu tinha que editar os vídeos e eu não suportava me ver editando. Eu não suportava me ver na tela. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube em que eu capturava a imagem do jogo e só a minha voz servia como análise, né? Deixava só o áudio. Mas mesmo assim não estava indo. E quando a gente retomou o contato com o podcast, com a ideia de produzir podcast ano passado, foi que, pra mim, eu percebi que o podcast é a melhor mídia para eu produzir conteúdo. Sim. Porque como eu não tenho um contato direto com a minha imagem, só com a minha voz, eu consigo falar melhor, consigo me comunicar melhor. Tu se solta mais fácil. Eu me solto mais facilmente pelo podcast. Então eu abracei a mídia de uma forma que hoje em dia é o principal meio de conteúdo que eu consumo, de cultura pop, de informações, até de bem-estar, eu consumo vários tipos de podcast. O podcast é o que o YouTube era alguns anos atrás, né? Então tem podcast de tudo. E quanto mais nichado possível vai ter, entendeu? Tem podcast de notícia, tem podcast de fofoca, tem podcast sobre futebol, tem podcast sobre filosofia, tem podcast que é só uma pessoa falando mensagens positivas, tem podcast sobre o Nicolas Cage, abraço PJ, que é o idealizador desse podcast, que chama Nicolas, é só sobre o Nicolas Cage, cada episódio é sobre um filme, tem sobre quadrinhos, enfim, tem sobre tudo. Então, é impossível que uma pessoa procure um podcast que ela goste e não encontre. É muito difícil. Tem absolutamente todos os gostos, assim. Sim. E quando a gente teve a ideia de retomar o podcast, que a gente começou a pensar nisso, né? Como conteúdo a ser produzido, o Elvio tinha a ideia de fazer um podcast sobre cinema, né? Que não é só mais um plano de sequência, só o mais um plano de sequência ia ser um quadro dentro desse podcast, que não aconteceu, que o assunto é cinema, né? O outro podcast era um nome provisório, era esse. E dentro desse podcast ia ter esse quadro, só mais um plano de sequência. E como a gente estava na ideia de produzir conteúdo, eu falei assim, beleza, já vai ter um podcast sobre cinema, eu quero fazer um podcast sobre jogos. Aí a gente penou, né, pra achar um nome, né, porque é muito difícil você batizar as coisas na internet, é muito complicado. Porque você pensa no nome massa, você vai lá pesquisar, já existe pelo menos umas 3. Podcast de games é o que mais tem, assim, então... Aí a gente foi também tem essa resistência que tinha que superar. A gente foi pesquisando os nomes e tal, aí a gente conseguiu chegar num consenso que foi o Memory One, que é um podcast sobre... nostalgia, jogos e a relação das pessoas com os jogos. Então, não necessariamente a gente fala nesse podcast sobre uma análise de um jogo específico, né? Mas a gente fala da relação pessoal que a gente tem com o jogo. Então, se for um jogo que eu gosto muito, a gente fala como a gente conheceu o jogo, como é que esse jogo influenciou a nossa vida de alguma forma. E o que você aprendeu. O que você aprendeu, como você se emocionou. A gente gravou um episódio do Memory One ontem.
E foi muito engraçado porque a gente tinha 4 pessoas Na na bancada que os 4 gostaram do jogo. E parecia uma competição pra saber quem tinha gostado mais. Eu me emocionei mais nessa parte. Não, me emocionei mais naquela. E a gente foi falando isso e é muito legal produzir esse tipo de conteúdo. E ele, diferente do Só Mais Um Plano de Sequência, que é quase um podcast semanal, né? Esse é um podcast mensal, porque eu pauto mais a questão do conteúdo que a gente vai abordar. Eu tento ver, por exemplo, algum jogo comemorativo, vai fazer tantos anos de lançamento, então eu tento pautar em cima disso, e isso requer um tempo, né? Como o YouTube também, você requer uma pesquisa, uma preparação, tudo isso. Então não tem como fazer com uma frequência menor, então a gente mantém ele num sentido mais mensal mesmo. Até porque também é sobre jogos, às vezes ele tem que passar um tempo jogando o jogo também, pra poder falar sobre ele, rejogando o jogo. Então tem... Opa. E nisso sobre isso, devia fazer sobre som de jogo, eventualmente. Não, mas aí a gente chega já lá, porque eu planejo começar me especializar nessa área de desenvolvimento de jogos, e eu queria muito ir para essa área do som nos jogos. Porque o meu TCC no cinema, ele foi sobre som, ele foi sobre trilha sonora. No Western, né? No Western, especificamente falando sobre o Ennio Morricone. E foi muito massa e tudo isso, mas quando, por exemplo, eu jogo algum jogo assim que o som é muito bem trabalhado, você coloca um headset, você vê que ali tem um desenho de som muito, muito foda, assim, bem cuidadoso. E não necessariamente precisa ser de um grande estúdio, né? Tem muitos desenvolvedores indies que têm um cuidado muito acurado com o som, né? E você fica assim, cara, muito, muito massa. Então eu quero fazer uns cursos e ir para essa área, assim, pensar talvez mais pra frente alguma coisa relacionada a isso, mas é isso aí. Então fica... Fica a dica aí, universo. Joga pro universo, uma hora volta. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu agradeço demais vocês terem estado aqui com a gente. A gente que agradece. No Audiofílico. E se vocês tiverem mais interesse, dá uma olhada no site do Só Mais Uma Coisa. Eu acho que essa é a hora de vocês falarem os links e quais são as mídias que vocês têm. Você que é bom nisso, vai lá. Vamos lá. Nosso Twitter e nosso Instagram é o mesmo usuário, @sitesmook. @sitesmook. Smook, que é a sigla para Só Mais Uma Coisa. Então, @sitesmook. E o podcast do Memory One tem um perfil também no Twitter e no Instagram, que é @castmemory1. O numeral mesmo, ele não é por extenso. E o nosso site é o www.somaisumacoisa.com. A gente também tá no YouTube, né? Que é youtube.com/SmookTV. SmookTV. Não tem muita coisa lá, vou logo avisando. Tem algumas análises que a gente fez dentro de shopping também, uma dentro do meu quarto. E um quadro animado que um dia voltará, se o Levi permitir, assim permitir. Mas tenho vontade de voltar com esse quadro, porque a gente adorava conversar sobre animação. Então ele veio aqui, né, falar sobre som na animação, né? Foi. Pronto. E no do Marca do Sol também. Sim. E aí, as minhas redes sociais, em absolutamente todas elas, é @milafox com Y e 2 L's. Todas as redes sociais. TikTok, aquela lá que tem o... Vevo? Não. O Snyder. Só tem o Snyder e a mãe dele, sei lá. Eu tô lá também. Toda rede social que tiver, que você imaginar, eu tô lá com @milafox. Só me procurar, conversar comigo lá. Vai dar certo. Beleza. Quanto ao Audiofílico, se vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube, né, ou enfim, em alguma outra mídia, dá uma olhada no canal do audiofílico.com. A gente tem um monte de coisa por lá, tem análise de equipamentos, tem outras conversas audiofílicas, né? Qualquer dúvida, qualquer outra questão, qualquer depoimento sobre o podcast, né, alguma experiência interessante que você queira contar, deixa nos comentários. A gente se vê por aí, até a próxima e tchau!